Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Open House do C4IR Brasil, o Centro da Quarta Revolução Industrial, que é parte integrante da rede global do Fórum Econômico Mundial. Cumprimento a todos que estão participando, os organizadores e a liderança do nosso Centro da Quarta Revolução Industrial brasileiro. Eu sou Patrícia Ellen e é com grande satisfação que faço parte do Comitê Executivo do C4IR C4IR Brasil. Hoje eu estou como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo e estou muito orgulhosa dessa iniciativa inovadora realizada em conjunto com o Fórum Econômico Mundial e o Ministério da Economia, além de representantes do setor privado. É o 8º centro afiliado da Quarta Revolução Industrial no mundo e pioneiro na maneira como atua em parceria com a iniciativa privada. Entre nossos membros fundadores encontram-se empresas e organizações como a BIMED, AstraZeneca, Bracell, Eletrobras, Facebook e Qualcomm. A nossa missão com o C4IR é acelerar a adoção de tecnologias emergentes em larga escala e fazemos isso por meio de projetos práticos que servem de trilhas que ajudam outras organizações a seguir a mesma ou uma semelhante jornada da Quarta Revolução Industrial, com mais confiança e mais conhecimento sobre o caminho a seguir. Parte importante desse trabalho é conectar os atores desse ecossistema de inovação e da tecnologia. O governo de São Paulo investe cerca de 10 bilhões de reais por ano em ciência, tecnologia e inovação. O Estado representa hoje 70% do total de investimentos e 80% dos investimentos em tecnologia de ponta no Brasil. Temos 3 das melhores universidades da América Latina, a USP, a Unicamp e a Unesp, que juntas são responsáveis por 1/3 da pesquisa científica nacional indexada em bases de dados internacionais. Ao darmos passos decisivos rumo à inovação, estamos caminhando para termos um país mais inclusivo e mais produtivo, com mais produtos e serviços que resolvam de fato problemas históricos de nossa população. Um país com mais oportunidades de emprego, empreendedorismo e renda para todos e para todas. Juntos, debatendo e pensando soluções para os diferentes desafios que enfrentamos, temos a oportunidade única de dar saltos tecnológicos relevantes e com isso tornar o Brasil uma referência mundial em adoção de novas tecnologias. Como bem coloca o professor Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, as mudanças trazidas por essas novas tecnologias são tão profundas que, da perspectiva da história humana, nunca houve um período de maiores promessas e potenciais perigos. Nosso trabalho aqui é transformar essas promessas em realidade e também evitarmos sucumbir aos perigos. Muito obrigada a todos vocês, um ótimo evento e reforço aqui o nosso compromisso da Secretaria, do Governo de São Paulo, com o trabalho inovador e sempre investindo em ciência e tecnologia. Muito obrigado, secretária Patrícia. Bom dia a todos. Minhas saudações a você que nos acompanha agora pelos canais online do C4IR Brasil, da ABMED e da BDI. Começamos agora o IoT Day, do evento Open House de plataformas do Centro para a Quarta Revolução Industrial do Brasil, o C4IR Brasil. O C4IR ele é uma iniciativa público-privada, afiliada ao Fórum Econômico Mundial, e que busca, através da colaboração entre governo,
empresas, sociedade civil e especialistas estimular o entendimento das diferentes perspectivas para ajudar na cocriação de estratégias que solucionem os desafios práticos nas áreas de inteligência artificial e aprendizado de máquina, internet das coisas e transformação urbana e política de dados. Um verdadeiro trabalho em comunidade, cujo objetivo final pode auxiliar não só o Brasil, mas todo mundo. Então agora, fique à vontade. Eu sou o Lucas Câmara, eu vou substituir o Aldo Russo, que teve um imprevisto na moderação desse painel, e eu conto com excelentes convidados que se apresentarão em seguida. Antes de passar a palavra para eles, eu peço que rapidamente digam seu nome, né, o que fazem e onde trabalham, mas também façam uma breve apresentação, uma descrição de si próprios e onde estão para que todos consigam ver. Começo comigo. Eu sou o Lucas Câmara, sou um homem branco, cabelos e olhos castanhos, né? Eu estou com uma camisa azul, né, e um cardigan preto, e atrás de mim tem uma parede branca. Agora eu passo a palavra para Márcia Ogawa. Márcia, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Márcia Ogawa, sou sócia da Deloitte, líder da indústria de tecnologia, mídia e telecomunicações, sou mulher, de origem oriental, cabelos negros, estou vestida aqui com um casaco aqui marinho e estou em frente da minha lareira branca. Muito obrigado, Márcia. Maurício, por favor. Bom dia a todos, grande prazer estar aqui com vocês. Sou Maurício Muramoto, sou diretor de inovação do Sindipestes e também presido a VDI do Brasil. Estou aqui no escritório que eu transformei, na verdade é um quarto, fundo branco, tem até um Wi-Fizinho lá que dá para enxergar. Também sou origem nipônica, tenho 68 anos de idade, cabelo ainda preto, quer dizer, essa é uma vantagem do nipônico. Estou usando uma blusa bege, o marrom e uma camisa azul. Obrigado. Muito obrigado, Maurício. Túlio, contigo. Bom dia a todos, meu nome é Túlio Duarte, sou o COO da Harbor, ou seja, eu cuido das operações e da tecnologia da Harbor. Estou diretor da vertical Manufatura 4.0 da ACAT, tenho 40 anos, sou formado em Ciências da Computação, e estou aqui também em casa, me cuidando aqui também, que é um quarto escritório, e estou vestindo a camisa da minha empresa, né, da Harbor, do lado esquerdo do peito aqui, do coração. Obrigado, meu caro. Bom, bem-vindo a todos vocês, é uma honra contar com a participação dos três aqui no painel, né? E eu começo fazendo uma rápida reflexão, né, que a surgida no início da primeira Revolução Industrial, hoje a gente já está na quarta, a manutenção tem evoluído muito ao longo dos séculos, né? Ela começou a ganhar destaque com as grandes guerras mundiais, né, e tem passado por vários aprimoramentos e ressignificação do seu papel. Como tudo mais nessa atualidade, ela está sofrendo uma grande transformação com a digitalização, o que nos permite tê-la como aliada na gestão de operações de serviços e manufatura, abandonando aquela tímida pecha de mera linha de custos. E a minha primeira pergunta no painel de hoje vai para Márcia. Márcia, considerando o poder da tecnologia para transformar a função manutenção em um fator para habilitar a competitividade das empresas, a manutenção preditiva pode ser considerada um agente transformador de um negócio? E quais tecnologias você entende que a qualificam para tal? Uma excelente pergunta, Lucas, porque quando nós falamos sobre manutenção preditiva, nos remete a pensar que soluções de manutenção preditiva se restringem no ambiente da fábrica com o intuito de aumento de produtividade, né? Certamente, este é um grande carro-chefe, eu diria, grande benefício da manutenção preditiva, que seria com aplicações de IoT, analytics e sensores, né, para prever manutenções de equipamentos, e o objetivo final é de prevenir paradas na linha, diminuir o downtime, o lead time e menor variabilidade do processo. Ou seja, o caso clássico do uso da manutenção para melhorar as operações da minha fábrica com foco no bottom line,
né, aumento de produtividade e eficiência. No entanto, existem 2 outros grandes blocos, que podem ser explorados com os conceitos da manutenção preditiva. Um primeiro bloco seria para uso, destes casos de uso para novos produtos e novos serviços, né. O que significa isso? É a manutenção, como eu consigo transformar um produto em serviço. Então, os casos clássicos são aqueles de as empresas de manufatura de equipamentos ou ferramentaria que sensorizam seus equipamentos para oferecer como serviço o uso dos seus produtos. E é possível, com a tecnologia de IoT, e sensores, entender como o seu produto está sendo utilizado na ponta, se está sendo feito um mau uso do seu próprio equipamento, quebrando garantias de uso, né. Fizemos um projeto recente numa empresa de equipamentos médicos, que tinha equipamentos em todo o território nacional. E com a sensorização dos seus equipamentos, a empresa conseguiu ter eficiências no seu time de manutenção, espalhados pelo Brasil, porque o time de manutenção era muito caro. E foi possível otimizar os engenheiros para atendimento em campo e se os clientes finais estavam fazendo mau uso dos seus equipamentos, quebrando garantias. E além disso, utilizando essa inteligência acumulada em sua própria operação, passou a oferecer também serviços de manutenção remota para outras empresas, né. Então, isso aqui é um caso clássico de manutenção para novos produtos e novos serviços, né. Existem um outro bloco, que é de melhorar a experiência do cliente. Existe uma outra aplicação transformacional, uso de sensores em seus produtos para ter a visibilidade da cadeia, porque o grande problema da manufatura é que ela não tem contato com o cliente final. Então, o caso clássico é o que a gente chama de connected tires, né, eu gosto desse caso, né, dos pneus conectados, que tem sensores de geolocalização, temperatura e pressão, que oferecem segurança e eficiência para os motoristas, avisando antecipadamente se existe necessidade de calibragem ou troca de pneu, né. Então, se você oferece um serviço adicional ao seu cliente final. Então, é um caso de uma manutenção preditiva oferecida ao cliente final. E esses dados dos pneus, eles podem ser capturados e oferecidos, por exemplo, para um gestor de frotas de carros compartilhados, por exemplo. Um gestor de frotas de carros compartilhados necessita saber, tá, onde o carro está, como é que está sendo dirigido, onde o carro foi parado. Então, esta empresa consegue gerenciar, entrou num novo segmento. Então, esses 3 segmentos, esses 3 exemplos, eles materializam o que nós chamamos de digital transformation. Digital transformation é o uso do digital para a melhoria de eficiência, dentro da própria fábrica, né. Digital at the core, que é criação de novos produtos e serviços, ou seja, colocar o digital no meu produto. E a digital experience, que é melhor engajamento do consumidor final ou criação de um novo segmento de clientes. Então, quando a gente olha sobre esta manutenção preditiva, a gente não tem que olhar somente sobre o foco de aumento de produtividade da fábrica, mas e sim como é que eu consigo utilizar a manutenção preditiva também para melhorar a experiência do meu cliente, também para me transformar e colocar novos produtos e serviços. E gostaria de acrescentar agora o impacto dessas novas tecnologias emergentes na indústria 4.0. A primeira geração de soluções de manutenção preditiva era baseada de sensores conectados e uso de analíticos para poder interpretar os dados, né. No entanto, existem hoje novas tecnologias habilitadas, sobretudo pelo 5G, como edge computing, AR, VR, drones, cloud, que eles vão abrir novas fronteiras para a manutenção preditiva, pois esses novos devices mais inteligentes podem ser colocados na ponta, né. Então, imagens podem ser capturadas e analisadas em tempo real. Drones podem capturar informações adicionais para os módulos de manutenção.
Então, na verdade, nós estamos dando um salto nas tecnologias que utilizamos em manutenção preditiva, com o uso dessas tecnologias emergentes. E, recentemente, nós publicamos um estudo que analisa o potencial das técnicas tradicionais de Lean Manufacturing no aumento da eficiência das fábricas. Então, o Lean, à medida que você aplica as diversas técnicas, ele existe um ponto de saturação de aumento de produtividade que você não consegue aumentar mais. Então, com o uso dessas novas tecnologias que eu mencionei anteriormente, chegamos ao que a gente chama de Digital Lean, que ele potencializa os ganhos de aumento de produtividade, né, e potencializa as ferramentas antigas do Lean, os tradicionais Kanban, TPM, 3P. Então, com essas ferramentas, a gente pode potencializar essas técnicas e ainda aumentando ainda mais os ganhos do Lean Manufacturing. E gostaria de encerrar aqui a minha parte, enfatizando a relevância do 5G, né, em tudo isso, principalmente nesse segundo salto. O 5G, ele reside na camada fundacional, que é a tecnologia fundacional que vai habilitar aplicações e usos de AI, AI instantâneo, de AR e VR, de Edge, de drones, que poderão ser aplicados na manutenção preditiva. Então, esta seria a minha visão de como a manutenção preditiva vai poder dar os saltos ainda e poder ser usados como agentes de transformação das empresas. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. Muito interessante os pontos que você traz, né? Não é à toa que se chama uma revolução, de verdade, né? E essa reinvenção da manufatura nos faz perceber que esse não é um tema restrito aos diretores de planta, né? Que esse é um tema da alta liderança, porque impacta nas oportunidades dessas indústrias, dessas empresas se reinventarem. A gente tem visto ao longo dos anos que as empresas que conseguem sobreviver são essas que conseguem estar antenadas, né, e se ajustando com a mudança do tempo, inclusive gerando novas linhas de produtos e serviços, como você mencionou. Agora eu passo... muito obrigado mais uma vez, Márcia. Seguindo com a nossa discussão aqui, Maurício, a gente está muito ciente, né, do impacto da função da manutenção no resultado do negócio, como a gente vinha falando agora, né? Agora, como que o associativismo, né, como que a cooperação com entidades de classe auxiliam na construção desse caminho para a modernização, né? O que a manutenção representa para a organização de vocês e como que o Sindipeças tem ajudado os seus associados na jornada da adoção de novas tecnologias? Muito legal, Lucas. Obrigado pela pergunta. Como a Márcia falou, né, são novas tecnologias, são novas visões, aproveitamento de tecnologias que até então não estão no chão de fábrica ou não estão na ciência dos gestores. Portanto, a responsabilidade como Sindipeças, que é uma associação, é de trazer toda essa inovação, trazer todas essas condições e elevar o patamar das empresas para que elas possam usufruir desses novos conceitos. E o que nós temos como experiência, Lucas, e eu acho que você participou, inclusive, daquela questão do Fórum Econômico Mundial, que é a questão da implementação da IoT em pequenas e médias empresas. Então, nós desenvolvemos um trabalho em conjunto, né, Fórum Econômico, o IPT, o Governo do Estado de São Paulo, o ITA e a própria Deloitte, e o que nós achamos como super interessante. O projeto em si foi uma coisa talvez singular, não é muito dinheiro, mas o que nós percebemos depois de 2 anos e pouco, nessas empresas que entraram na primeira onda, é que o pessoal adquiriu a condição de se autossustentar. O que é autossustentar? Então, o pessoal entendeu a aplicação do IoT e começou, com isso, ver o resultado, inclusive resultados monetários, resultado de qualidade, e nesse instante, aquele gestor, que às vezes era o próprio gestor, era o dono da empresa, que fazia tudo,
ele tomou gosto pela ciência e aí sim ele começa a procurar e desenvolver cada vez mais a aplicação de IoT. Então, da mesma forma, na manutenção, também essa acho que seria a nossa grande responsabilidade. Como é que nós devemos levar a mensagem para todos os associados, para que eles possam ter ciência dessas novidades e, principalmente, a gente tem dado muito foco na pequena e média empresa. Como vocês sabem, a pequena e média empresa não tem todas as condições que uma grande empresa tem. Uma grande multinacional, então tem a casa matriz para suportar, tem recursos, tem tecnologia. Mas nem sempre a pequena e média empresa são grandes empreendedores, e nada contra esse pessoal, são super empreendedores, mas não tem recursos, às vezes não tem uma estrutura para tanto. Então, a gente tem que dar muito foco para esse pessoal, para levar todas essas novidades, como é que eles podem fazer a aquisição dessas novidades de uma forma simples. Então, acho que a mensagem tem que ser, primeiro, as tecnologias são fantásticas, né? Às vezes são assustadoras. Quando o pessoal fala em inteligência artificial, o pessoal fala, pô, mas espera aí, como é que é esse negócio? Então, o pessoal não consegue, às vezes, entender de primeiro. Então, tem que levar uma mensagem que seja adequada ao pessoal que a gente chama, né? As unhas sujas de graxa, o pessoal que está no dia a dia, que entende uma linguagem um pouco mais simples. Então, primeiro, uma linguagem simples, de uma tecnologia relativamente complexa, que avança numa velocidade incrível. Então, como levar essa mensagem? Então, a gente tem organizado muito webinários, quando permitido antes da pandemia, workshops, para trazer esse pessoal junto, explicar de uma forma mais simples todos esses avanços tecnológicos, mostrar onde teria as possibilidades de fazer um tipo de aplicação, onde poderia pegar tecnologias, por exemplo, startups, então fazendo guias de startups que possam atender as empresas para facilitar a vida das empresas. No fundo, a pequena e média empresa, que é o grande foco que nós devemos dar no país, elas não têm recursos, não têm pessoas suficientes para isso, para estar antenados, procurando, então, essas possibilidades. Portanto, vamos dizer, o dever da associação é no sentido de conhecer tudo que se tem no mercado, fazer as conexões, mostrar as oportunidades, fazer o acompanhamento e, de certa forma, até a gente fala um pouco, pegar na mão das empresas para elevar o patamar dessas empresas e, com isso, então, conseguir fazer o trabalho. Naturalmente, muitas das empresas pequenas e as médias, algumas nem têm indicadores ainda de quanto se gasta em manutenção. E segundo a Associação Brasileira de Manutenção, em média, as empresas gastam em torno de 5% do faturamento em manutenção. 5%. Então, imagine uma empresa que está com uma certa dificuldade, se ela consegue reduzir de 5 para 3, que seria um bom número, você teria 2 pontos percentuais do faturamento. Se a empresa fatura 100 milhões, 2 milhões por ano a mais de caixa. E aí, sim, esse é o ponto importante. Nesse momento, ele começa, então, a falar, opa, agora eu tenho mais dinheiro para investir. E aí começa o círculo virtuoso de você ter mais dinheiro, mais possibilidades, e com isso vai aumentando. Aquela história que eu falei no começo, a pessoa entendeu, né? E aí, sim, ele começa a aplicar cada vez mais. E aí ele vai aplicar, no começo, muitas empresas vão ainda aplicar em sensorização, né? Tipo os band-aids da vida, coisa desse tipo, para facilitar, vai começar a ter um pouco mais de visão sobre analytics, né? Ainda não é uma ciência de dados totalmente, mas o pessoal vai evoluir. O importante é que, nesse instante, ele começa a evoluir, começa a ver resultados através, por exemplo, dessa redução do gasto de manutenção de 5 para 4, você já está economizando, então, sua empresa fatura 100 milhões, 1 milhão por ano, 1 milhão por ano é 80 mil por mês, tá certo? É um bom dinheiro. E aí ele começa, então, a reinvestir tudo isso, e aí você começa a ter o círculo virtuoso desse processo. Então, a nossa responsabilidade como associação, eu conclamo todas as associações para fazer o mesmo tipo de trabalho que nós estamos fazendo, oportunidades que o mercado oferece, quem oferece o quê, como selecionar e como, então, fazer os links com as empresas ofertantes de tecnologias, com as empresas que estão fazendo o domínio dessa tecnologia e com os associados que podem usufruir. E também, naturalmente, nós estamos falando do setor de autopeças, temos Rota 2030, que é uma excelente oportunidade, porque também tem fundings para isso daí. E, portanto,
Com isso, eu acho que essa seria a principal responsabilidade no momento de uma transição tecnológica tão veloz, tão fantástica, né? Mas em algumas mentes ainda um pouco de susto, é muita evolução. E aí, quando você olha ainda as empresas falando sobre manutenção corretiva, naturalmente tem que evoluir muito ainda. E esse é o nosso propósito, esse tem que ser o nosso trabalho como associação. Muito obrigado. Perfeito, perfeito, Maurício. Obrigado pelos seus comentários. E sou testemunha aqui e agradeço enormemente pelo apoio do Sindipeças, né? Eu acho que é fundamental o ponto que você coloca, né? O empresariado brasileiro, né? Não só brasileiro, mas no mundo todo, lutando ali pelo bottom line. Então, essas iniciativas que liberam mais recursos para investimento é fundamental. E as entidades, né? As organizações, as associações representativas do setor têm um papel crucial, especialmente na confiança, né? Na geração de confiança para o empresário saber que caminho adotar. E tem uma capilaridade incrível, que não importa qual governo no mundo, ele vai sempre precisar desses polos, né, aglutinadores das empresas para conseguir efetivar, né, aquele eventual programa, aquele programa de governo. Enquanto as pequenas e médias empresas, né, mesmo as grandes, elas são parte da cadeia produtiva, né? Então não é de fato antagônico, né? E é muito útil que não só as grandes, mas especialmente as pequenas consigam capturar esses benefícios para que permaneçam no mercado, sobrevivam e consigam dar mais dinamismo para a nossa economia. Agora a minha pergunta vai para o Túlio. Túlio, à frente da vertical de manufatura da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, e como diretor da Harbor, uma empresa de 20 anos no mercado de tecnologia industrial, como você vê o surgimento de novos modelos de negócios, permitindo que as empresas tornem as suas operações mais eficientes? Bom dia, Lucas. Bom dia, Márcia. Bom dia, Maurício. Queria também desejar um abraço ali para o Aldo, que não pôde estar presente. Agradeço muito a pergunta, Lucas. Eu vou jogar no meu campo, que é da parte de tecnologia para a indústria e produtividade. Quando a gente está falando de uma eficiência operacional, a primeira visão que a gente tem é sempre de otimização de recursos, maximizar, enxugar custos e perdas. Nesse sentido, se a gente está falando como os novos modelos de negócio podem ajudar, eu iria direto para a questão do SaaS. Né? Lembrando que a sigla SaaS significa Software como Serviço em português, né? Então significa que você não compra mais as coisas, né? Você aluga, paga mensalidade em miúdos, né? E embaixo do SaaS, desse conceito, que é como é feito esse pacote de entrega do software, o que tem de tecnologia? Tem o IIoT, tem a nuvem, tem o IA, que são 3 tecnologias que combinadas potencializam muito o que o SaaS pode fazer pela empresa. E elas estão totalmente ligadas com essa questão da eficiência operacional. Vou sair da questão da tecnologia, porque a fala da Márcia já foi perfeita sobre isso. Vou focar na parte de modelo de negócio. Quando você utiliza uma solução que vai pelo caminho, baseado no modelo de negócio em SaaS, você está pagando uma mensalidade. E aí, qual é o interesse de quem provê essa mensalidade? De que você continue assinando. Ou seja, a empresa que fornece a solução, fornece o serviço, ela tem o melhor interesse do mundo que você continue usando. E para isso, ela vai sair do esforço tradicional dela de só entregar uma solução boa, para entregar uma solução boa e que você utilize da melhor maneira. Então, provavelmente ela vai atrelar, junto com a solução, um serviço de sucesso no cliente. Ela vai construir a solução da melhor maneira possível. Ela vai escutar melhor os seus clientes nas suas necessidades para que você fique sempre, enxergue valor, tenha valor, obtenha valor e resultado, e com isso você continue assinando. E aí eu vou entrar no exemplo da Harbor mesmo. A gente tem um sistema de MES que a gente refez, quando a gente viu o conceito da Indústria 4.0 lá em 2014, a gente descontinuou os produtos e partimos para produtos novos alinhados com esse conceito. E o MES, nosso MES, ele é um MES na nuvem, que usa IoT e tudo mais, ele mudou a nossa realidade como empresa e também dos nossos clientes. A gente entrega, por exemplo, o nosso MES junto com um serviço que a gente chama de sucesso no cliente, chamado de Production Manager as a Service.
Esse serviço, ele é uma combinação de pessoas, engenheiros e inteligência artificial, que fazem a análise das informações dos clientes que adotam a nossa solução, porque se o cliente não olhou onde está a perda, o nosso time olha. Então, a gente se reúne com todos os clientes que assinam o RMS e fornece para ele as melhores informações para que ele tome as decisões. Então, a gente sabe que o dia a dia das empresas, principalmente como o Maurício citou, as empresas de menor porte, é um dia a dia que, às vezes, é muito apagar incêndio, né? Correr atrás das coisas e não consegue ter aquele braço a mais para poder fazer a melhoria contínua, aplicar o Lean, evoluir e assim por diante. Então, a Harbor, por exemplo, a gente saiu de uma empresa que a gente até tem até hoje no nome de informática industrial, e hoje eu acho que ela está mais no sentido de eficiência industrial, porque é isso que a gente entrega para quem, por exemplo, assina essa ferramenta, e eu estou só citando como exemplo, porque fica mais fácil de tangibilizar como esse modelo de negócio é bom para a gente, mas também é muito bom para o cliente. Inclusive, o Cláudio da BI fala que a gente cria um mimo para o cliente, mas eu acho que é mais um empoderamento, tá? Além disso, eu também queria falar sobre a questão da otimização, da eficiência da operação em relação ao pagamento, a como você utiliza o recurso financeiro mesmo. Na assinatura, você pode pagar pelo uso no modelo SaaS, né? Então, é diferente de você investir um capital enorme e não ter certeza se você vai utilizar todo aquele potencial daquilo que você está investindo. Então, por exemplo, na pandemia, onde muita empresa teve que desligar a máquina, numa solução SaaS, você vai lá e, como você está pagando, por exemplo, por máquina, por ponto de medição, por volume de dados, você diminui isso e também você otimiza esse ponto, tá? E, por fim, eu também queria comentar sobre esse modelo em termos de implantação. Para quem já implantou solução de tecnologia numa indústria, ERP, por exemplo, geralmente é muito tempo gasto, muito investido, não nem vou falar gasto, mas é muitas pessoas, consultoria, dinheiro envolvido. No modelo SaaS, você tem um modelo mais plug and play, mais pronto, né, para utilizar. Então, só para entender o tamanho da dimensão de como isso impacta, porque uma implantação menor e mais rápida faz você chegar no resultado mais rápido e também diminui o custo que você, não só o custo, o esforço envolvido para a implantação. A gente sai de uma implantação de um sistema MES de meses para uma implantação em dias. Por exemplo, 4 máquinas a gente faz em um dia, 10 máquinas a gente faz em 3 dias. Então, enquanto isso, antes a gente precisava preparar a infra do cliente, preparar a linha de produção, botar todo mundo na mesma página, um treinamento ostensivo, porque você já não voltava mais na fábrica para fazer o treinamento. No modelo SaaS, os dados estão na nuvem e tudo isso pode ser feito de maneira contínua e pontualmente vai se olhando onde que estão as deficiências no uso da plataforma e também no processo produtivo, e o modelo vai ajudando o cliente. Então, eu vejo que é uma evolução que está diretamente ligada nesse ponto da eficiência operacional para o cliente, no fim das contas. Eu queria também destacar um ponto da fala da Márcia, que também é uma visão minha sobre esse ponto, tá? A gente olha muito na questão quando fala na eficiência operacional, está falando do enxugamento de perdas, né? Eu queria olhar também na questão do que você pode utilizar esses novos modelos de negócio para evoluir seus produtos. A Márcia citou, você coloca então uma manutenção preditiva, um sensor na tua máquina e você começa a observar o uso dele no cliente. A nossa solução, por exemplo, é feita desse jeito. Um fabricante de máquina pode embutir lá o MES e sair e começa a vender aquela máquina 4.0, mas eu vou citar uma outra empresa que faz parte do meu grupo, a VEL, que tem uma máquina que eles oferecem um módulo Smart justamente com manutenção preditiva. Eu sei que a diferença entre valor de máquina já é um patamar mais alto, ou seja, eles já vendem um produto num patamar mais alto, porque tem um diferencial competitivo em relação a todo mundo. E, além disso, a eficiência no serviço de manutenção dele fica muito melhor para o cliente e fica muito melhor para ele financeiramente, porque ele já sabe que condição que a máquina está rodando, já envia a equipe de manutenção antes dos problemas acontecerem e executa uma manutenção que muitas vezes tem que ser feita às pressas, né? Porque quando quebrou, todo mundo, obviamente, quer que vá consertar. Então, sobre essas duas óticas, não só do enxugamento, mas também do aumento de margem, né, por ter um produto mais competitivo, são essas diferenças no modelo de negócio que eu acho que as empresas podem aproveitar para ser mais eficientes e aumentarem seus potenciais aí.
Excelente, Túlio, muito obrigado. Eu acho que você traz aqui componentes muito interessantes para a gente comentar. Eu acho que o primeiro deles é uma natureza da quarta revolução industrial, esse fim das fronteiras, né? E você traz muito bem essa questão da servicização da indústria, né? Esse processo de reinvenção. A gente vê aí muitas empresas acostumadas a sempre, eu vendo aqui o meu produto para o varejo vai lá, o atacado vai para o varejo, né? Uma lógica linear, e com essas possibilidades que o SaaS, como você mencionou, né, oferece, é justamente dele conseguir mais rentabilidade acessando direto, e mais importante, que eu acho que é o grande pulo do gato que você trouxe para a gente, que é esse aprendizado do como o teu produto está sendo usado pelo seu cliente. E com essa informação, você conseguir aprimorar e ter mais qualidade ali, né? Você traz também a questão interna, né, de como é esse processo de transformação digital. Ele, de fato, não é simples. Eu acho que quem nos acompanha deve ter plena consciência disso, né? Mas é uma possibilidade, uma avenida de opção você ir pelo software como um serviço, caso você não consiga fazer a transformação de uma vez. Eu acho que a mensagem que fica desses 3 primeiros comentários iniciais é que dá para começar, pessoal. O importante é você seguir na jornada de transformação digital, né? Não precisa dar um pulo gigantesco e já ter robô dentro das suas operações, né? Mas com confiança e com conhecimento é possível dar passos importantes na direção da transformação. Eu agora vou fazer uma mesma pergunta para os 3. Eu peço que vocês se atentem a um tempo de até 3 minutos, tá bom? E a gente tenta depois escolher alguma outra pergunta se sobrar um tempinho. A minha pergunta agora é a seguinte: a manutenção preditiva, ela tem que ser digital, né? E muito do seu sucesso gira em torno de dados. Em uma empresa, várias fontes de dados precisam conviver, né, e operar de forma integrada, o que tem sido um grande e constante desafio tecnológico. Qual é o papel dos ecossistemas para a inovação, como forma de focar esforços e acelerar a evolução das empresas brasileiras? Eu passo a palavra para a Márcia. Ok, interessante essa pergunta, Lucas, muito obrigada pela pergunta. A gente estuda a formação dos ecossistemas no mundo já há mais de um tempo, fizemos juntos aí com o World Economic Forum um grande paper aí sobre a evolução dos ecossistemas, e também estudo a formação dos ecossistemas no país, né? E recentemente a gente publicou um estudo chamado Using Ecosystem to Accelerate Smart Manufacturing, onde a gente entrevistou 850 executivos da América do Norte, Europa e Ásia, das grandes empresas manufatura, né? E como eles estavam encarando os ecossistemas para endereçar a indústria 4.0. E 85% reconhecem que a relevância dos ecossistemas de empresas, e assim, de empresas, entidades distintas, né, para a transformação do negócio, e os benefícios que eles pontuam ao formar esses ecossistemas são inúmeros, né, porque eles já estão formando esses ecossistemas há mais tempo que a gente. O maior número de lançamento de produtos e serviços digitais, a aceleração da maturidade digital e expansão da capacidade inovadora, o aumento de receitas de produtos e serviços, e a redução de custos e melhorias operacionais, né? E para o Brasil, o fomento dos ecossistemas de inovação é ainda mais relevante e mais urgente, porque nesta mesma pesquisa, ao perguntarmos para as grandes manufaturas quem eles consideram como parceiros, 40% deles informaram que os potenciais parceiros são empresas com presença e experiências globais, 29% com parceiros regionais e 28% empresas com skill, conhecimento ou presença de mercado específico, independentemente de região ou tamanho. Então, o que nos provoca uma reflexão? As PMEs brasileiras, né, que não tenham um skill ou conhecimento, domínio de mercado desses 28% que a gente poderia capturar tranquilamente, né, potencialmente não farão parte dos ecossistemas globais, e isso é muito preocupante, né? Então, e por isso que esta parceria público-privada, tal como o C4IR,
se propôs aqui no nosso país para endereçar a inclusão dessas empresas é de vital importância para o nosso desenvolvimento econômico e para o benefício desse setor. E também é importante que o mercado e a sociedade entendam a relevância desses ecossistemas de inovação, o papel das universidades, o papel dos institutos de pesquisa e, sobretudo, o fomento da ciência e tecnologia no país. Essa é a minha visão. Obrigado, Márcia. Passo agora para o Maurício. Deixa eu, então, colocar um ponto que eu acho que é importante. Eu sempre fui multinacional, Lucas, e depois que me aposentei, então, fui para o Sindipesses e comecei a dar muita atenção à pequena e média empresa, porque grande parcela dos associados são pequenas e médias empresas. E, naturalmente, hoje, depois de 4 anos, tenho uma certa experiência em como é a visão de uma pequena e média empresa, quais são os desafios, quais são as problemáticas. Acho que o papel do ecossistema é vital, não tenho nem dúvida sobre isso, mas eu desceria um pouco na atenção de como seria, então, esse papel do ecossistema. Acho que o Brasil tem uma pluralidade muito grande, né? Então tem empresas multinacionais de grande porte, americanas, japonesas, alemãs, enfim, assim por diante, e tem um núcleo aqui, da maior parte das empresas são as empresas familiares brasileiras, tá certo? E, portanto, eu comecei a dar muita atenção a esse ponto, né? Porque achei que, como a Márcia falou, esse pessoal está desassistido. Acho que o ecossistema de inovação tem que, então, ter uma visão não só do global, mas também das particularidades que é o tecido industrial brasileiro. Se a gente olhar em termos de inovação, o Brasil tem uma posição muito ruim em inovação, quer seja também em termos de pesquisa e desenvolvimento. A gente ocupa uma posição, né, que não é merecedor da nossa posição como economia mundial. Estamos lá a 60, 70 e 100 e pouco, quer dizer, uma turma lá de baixo já. Né? A nossa economia deveria ser pela 13ª posição, 14ª posição. Então, a gente tem que olhar, então, com um pouco de clareza e partilhar nos ecossistemas como eles têm que olhar um pouco os segmentos industriais que temos no Brasil e aí sim focalizar quais são as necessidades. Né? Como você falou, alguns pensaram inicialmente, eu tenho que fazer robotização. Falaram, não, calma, né? Olha, pensa grande, mas começa pequenininho. Começa realmente com um sensorzinho e aí ele começa a adquirir experiência e ele progride. Então, esse é um lado. A grande empresa, o cara vai botar robô, vai fazer isso, vai fazer com a multinacional e assim por diante. Eu acho que essa seria a grande necessidade do ecossistema. Indubitavelmente, é importantíssimo, e aí, um step abaixo, como é que a gente opera, dando um pouco a segmentação do mercado e a solução correta para cada segmento desse mercado. Obrigado. Obrigado, Maurício. Túlio, por favor. Obrigado, Lucas. Eu diria a questão da velocidade, tá? A velocidade das coisas está muito alta, né? Então, se inserir dentro de um ecossistema permite que você consiga acompanhar. Não é mais qualquer empresa que pode se dar o luxo de matar tudo no peito, de tocar todas as suas evoluções sozinhas. Então, se inserir dentro de um ecossistema de inovação permite que você respire visões, veja tendências, experimente, observe, entenda o que o vizinho está fazendo, mesmo que não seja da mesma área de negócio, mas tenha coisas correlatas. Então, se inserir numa empresa, num ecossistema de inovação, por exemplo, uma empresa de construção, consegue começar a enxergar que enquanto ela está brigando para diminuir o custo do cimento, do tempo de obra, tem empresa que está imprimindo ponte. Permite que, enquanto uma empresa está fabricando travesseiro e pensando na melhor maneira de fazer travesseiro, tem empresa que está colocando inteligência, por incrível que pareça, dentro do travesseiro. Então, se inserir dentro do ecossistema de inovação permite que você aumente as oportunidades, aumente as conexões e, com isso, também aumente a velocidade com que as inovações, que a gente está falando de uma característica mais ligada à parte econômica, né, da empresa, seja atendida numa velocidade que o mundo está pedindo. Né? Então, lá, por exemplo, no nosso ecossistema de inovação, na CAT, a gente tem uma incubadora de empresas, quinta melhor do mundo, segundo o ranking da OBI, que ela nasce, que a ideia, a mortalidade é só de 10% de todas as empresas que passam, uma das menores do mundo. Por quê? Porque a gente criou lá dentro, a gente tem um jeito com que essa empresa que está nascendo, ela já se insira dentro do mercado. Então, ela acessa um programa paralelo que a
gente tem de laboratório aberto lá chamado Link Lab, onde a empresa que está desenvolvendo uma ideia, uma invenção tecnológica, ela consiga conectar isso de maneira mais rápida com o mercado e assim chega no final de 2, 3 anos, ela consegue andar com as próprias pernas e não morre mais. Então, esse ciclo é muito importante para a empresa que está nascendo, mas também é importante para a empresa já estabelecida, porque ela está vendo tudo que está nascendo em primeira mão, ali, disponível para ela, e ela pode adotar de maneira mais rápida. Então, o papel hoje, antigamente, acho que a gente falava muito da importância do CFO, né, de cuidar muito das contas, né? Só que enquanto a gente está, por exemplo, uma indústria automobilística está pensando em diminuir custos, aplicar o Lean para fazer carro mais barato, carro mais eficiente, está vindo uma por fora, uma empresa de tecnologia com um produto que, por mais que você enxugue as perdas, você nunca vai conseguir vender no valor que o carro inovador, o carro inteligente está vindo. Então, hoje, acho que a questão da inovação, se inserir dentro dessa questão do ecossistema, permite que você possa fazer esse balanceamento e atender às demandas de velocidade que o mundo está pedindo. E transformação, né? Excelente, pessoal. Muito obrigado pelo altíssimo nível desse debate, né? Eu acho que tem vários insights importantes. É óbvio que a gente não tem como esgotar nesse papo aqui todos os assuntos, né? Mas eu espero que a gente tenha inspirado vocês a enxergar formas de avançar, né? Eu queria aqui destacar esse papel do ecossistema, né? A gente tem aí muitas possibilidades, pelos comentários de vocês, todos os atores são fundamentais, né? Então, a gente vê aqui a participação do Parque Tecnológico de Santo André, de universidades, né, de hubs tecnológicos. A integração desses parceiros todos é fundamental, né? Então, se você é uma empresa que está nos assistindo, acessem as pessoas que estão conosco nesse painel, né, e os participantes, justamente para fazer esse mapeamento, né, enxergar como que você pode dar os primeiros passos, né, e gosto muito da abordagem de todos vocês aqui, da atitude de que é possível sim, né? O Brasil, a gente sabe, tem as peculiaridades, como o Maurício bem mencionou, né? Mas a gente tem muito a aprender com o que está sendo feito lá fora, né? Fazendo os ajustes necessários, a gente, de fato, consegue fazer a transformação digital do nosso país. Mais uma vez, muito obrigado, Márcia, Maurício, Túlio, né? E a você que nos acompanha, peço a gentileza de seguir o C4IR Brasil nas redes sociais e ficar antenado para mais eventos como esse. E, na sequência, agora, a gente tem um segundo painel, né, sobre capacitação para preparar o profissional do futuro, que começa agora. Até a próxima. Saudações a você que nos acompanha pelos canais online do C4IR Brasil, ABMed e ABDI. Continuando com o evento Open House do C4IR Brasil, começamos agora o segundo painel do IoT Day. Para você que está chegando agora, o C4IR Brasil é uma iniciativa público-privada, afiliada ao Fórum Econômico Mundial e que busca, através da colaboração entre governo, empresas privadas, sociedade civil e especialistas, estimular o entendimento das diferentes perspectivas para ajudar a cocriação de estratégias que solucionem os desafios práticos nas áreas de inteligência artificial e aprendizado de máquina, internet das coisas e transformação urbana, política de dados. E agora, fique à vontade e vamos começar esse painel. Eu sou Peter Görlitz, analista sênior de negócios e inovação da plataforma de internet das coisas e transformação urbana do C4IR Brasil e serei moderador dessa conversa sobre capacitação para preparar o profissional do futuro. Comigo tenho grandes convidados que entendem muito deste assunto e que contribuem de maneira complementar entre si para a capacitação dos nossos cidadãos. Eles se apresentarão a seguir. Mas antes de passar a palavra para cada um deles, peço para que rapidamente digam seu nome, o que fazem, onde trabalham
que façam uma breve descrição de si mesmos e onde estão para que todos possam ver. Começo eu. Sou Peter, homem, brasileiro, apesar do nome, branco, tenho cabelos castanhos, curtos e lisos. No momento estou em São Paulo e estou usando uma roupa azul. Atrás de mim, no meu home office, tem um mapa mundi em cima de uma parede verde. E agora passo a palavra para a professora Emilena. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a professora Emilena Lorenzon Bianco, atualmente diretora vice-superintendente do Centro Paula Souza. Eu estou vestida com um blazer preto, sou branca, cabelos cacheados, quase grisalhos, né? Castanho quase chegando ali no grisalho. Estou aqui no meu escritório e ao meu fundo tem uma parede branca. Muito obrigado, professora Emilena. É uma honra tê-la conosco. Bom, seguimos agora com Marcelo Prim, por favor. Olá a todos, obrigado, Peter. É um prazer estar aqui. Eu sou Marcelo Prim, eu sou catarinense, passei boa parte da minha vida profissional em empresas industriais em São Paulo, em destaque Natura e Embraer, do qual eu me orgulho muito. Também passei por startups, aí agora estou no Senai há 8 anos, no Senai Nacional. Eu tenho 42 anos, eu sou brasileiro e alemão, tenho cidadania dupla, estou em casa, em home office, estou vestindo uma camisa branca, tenho pouco cabelo, estão ficando grisalhos, e eu estou na cozinha da minha casa, onde tem uma parede branca ao fundo. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Muito agradecido, Marcelo, é um grande prazer tê-lo com a gente. E, finalmente, peço para o professor Rabelo se apresentar. Obrigado, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui nesse painel, em companhia aí com tão importantes colegas, aí, como o Peter, o Marcelo, a professora Milena. Sou Ricardo Rabelo, tenho quase 58 anos, sou professor titular do Departamento de Automação e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu atuo há 21 anos. Atuo em automação industrial há mais ou menos 35 anos, então tendo vivido praticamente aí todas as fases da introdução do computador e de integração de sistemas nas indústrias, nas empresas, né? E sou professor responsável aqui na universidade pelo Programa Institucional de Indústria 4.0. Sou brasileiro, branco, meus cabelos já se foram, mas são de castanho ainda os que ainda sobraram, né? Estou de óculos, estou uma camisa assim, lilás escura, mais ou menos, né, com barba. Estou aqui no meu escritório, aqui no apartamento que eu vivo aqui em Florianópolis, onde tem uma parede mais ou menos bege claro aí de fundo. Muito obrigado a todos e bem-vindos ao nosso painel. Muito bem, eu vou contar um pouquinho do contexto, para ajudar a situar todo mundo. Estamos passando por grandes mudanças em todo o planeta. As novas tecnologias têm transformado muito mais do que o nosso estilo de vida e os nossos hábitos de consumo. Ela tem mudado, de fato, a economia e a nossa sociedade. Cada vez mais, as tecnologias fazem parte de nossas vidas, e isso fica ainda mais evidente agora, nesse período de pandemia. Em nossa casa e no tempo livre, já não nos imaginamos mais sem os nossos dispositivos, nossas redes sociais. No ensino, já não se imagina mais como é possível evoluir sem a internet. No trabalho, as ferramentas digitais fazem parte dos negócios. Mesmo que nós não percebamos, os relacionamentos passam pelo digital. Os relacionamentos entre fábricas, entre administração, entre empresas, entre pessoas, tudo passa pelo digital. Então, as tecnologias estão por toda parte e nós, parcialmente, não percebemos isso. Acontece que isso tudo veio muito rápido. Somos parte de uma geração que está vivenciando o choque da mudança de paradigma de realidade, principalmente nós que já temos os cabelos levemente grisalhos. Mas ela pega todos, né? Somos parte de uma geração que está saindo de um mundo analógico, de componentes digitais, e entrando num mundo extremamente digital e super flexível. Então, é uma mudança forte. E com relação ao trabalho, muitos de nós foram preparados para ingressar em empresas como estagiários e só sair delas como aposentados. Então, o novo normal é, na verdade, uma evolução constante, tanto para nós, com cabelos grisalhos, quanto a todos os outros que estão no mercado de trabalho e para os que vão entrar.
A sociedade vai evoluindo e precisamos entender para onde ela vai nos levar. E só assim a gente pode se preparar para esse novo futuro que vem através do novo normal. Se, por um lado, as novas tecnologias vêm facilitar o nosso cotidiano, por outro lado, elas vêm nos desafiar a forma de trabalho, nos demanda a tomar ações para as quais a gente nunca foi preparado. Então, se nós fazemos referência à publicação The Future of Jobs, do WEF, na última edição é de 2020, de fim de 2020, ela nos mostra que várias profissões estão perdendo importância, enquanto outras, que nem existiam alguns anos atrás, vão ganhando cada vez mais proeminência e relevância. Então, neste contexto, eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta, e ela vai para a professora Emilena. Professora, qual é a sua visão otimista de um futuro em que o potencial da tecnologia é bem aproveitado e colocado a serviço de todas as pessoas? E, nesse cenário, qual a importância da preparação profissional? O que é necessário? Bem, Peter, primeiro que para atingirmos essa visão otimista, né, nós temos que tornar realmente possível o acesso das pessoas a todas as tecnologias hoje disponíveis, né? Então, temos um papel aí preponderante de Estado, empresas, associado às instituições de ensino, de prover esse acesso cada vez mais. A educação, ela tem um papel fundamental para que nós, né, seres humanos, possamos desenvolver nossa capacidade criativa de lidar com essas mudanças. Cada vez mais as profissões, elas vão precisar de um nível de inteligência criativa para serem relevantes no futuro. É chegada a hora, então, de ensinar os jovens a serem protagonistas do seu desenvolvimento profissional. Ensinar o eterno aprender, desaprender e reaprender. Porque vivemos em um cenário de mudanças constantes, né, com as inovações tecnológicas. E dessa forma, o único jeito de ter um diferencial competitivo no mercado de trabalho é mantermos-nos informados. Então, na realidade, se preparar melhor para o que virá, quem mais, né, se prepara melhor, para o que virá, quem mais se informa. Então, baseado nestas habilidades, podemos inferir que o que vai existir é a criação de novas tarefas, novas atividades, menos centradas nas tarefas e mais focadas nas habilidades que o profissional agrega para o trabalho. Num contexto pessoal, então, inteligência social, adaptabilidade, criatividade, inovação e aprendizagem constante ganham força. O autoconhecimento, que sempre foi necessário, agora ele é essencial para que enfrentamos essa revolução que estamos vivendo, que não é só digital, mas também comportamental. Então, o profissional na era digital, ele deve possuir uma alta capacidade de se adaptar. Então, diante desse novo cenário, a gente tem que investir na qualificação dos jovens com relação a soft skills, por exemplo, que são tão conhecidas as habilidades comportamentais. São cada vez mais valorizadas. E isso significa que saber se comunicar com eficiência, ter capacidade de liderança, empatia, entre outras qualidades, é muito mais importante do que realizar determinados cálculos ou programar em Java, por exemplo. O cenário ele é promissor hoje para que cursos de curta duração em tecnologia sejam as apostas das instituições de ensino, tanto para acelerar o preparo desses profissionais ao mercado. Então, nessa seara, um dos temas que ganha cada vez mais relevância, por exemplo, é o funcionamento dos algoritmos. No universo da tecnologia, o termo trata de regras e procedimentos que são executados conforme uma sequência específica para a resolução de um problema. E como, né, uma receita, o que é passo a passo para alcançar um objetivo. Além de compreender os aspectos técnicos que envolvem esses algoritmos, os profissionais também vão precisar compreender as preferências, os interesses e até mesmo os fatores ideológicos embutidos nas linhas de códigos desses algoritmos. Enfim, essa mudança de know-how exige capacitações bem ajustadas, o que impacta também no modelo de educação que temos adotado. As instituições de ensino devem se adaptar para inserir disciplinas e atividades desta natureza, a fim de facilitar a transição entre a escola e o trabalho. Além do mais, né, também as organizações devem
cumprir seu papel, promovendo um aprimoramento contínuo de seus funcionários, estimulando competências exclusivamente humanas em todo aspecto, aspecto ocupacional. Contudo, é preciso pensar também naquilo que define o profissional do futuro. Temos que ter em mente que a humanidade já ingressou em uma nova era, caracterizada pela junção de tecnologias e procedimentos que modificam totalmente a forma de que trabalhamos, e ser um profissional do futuro quer dizer, então, desenvolver certas habilidades que os tornarão aptos a trabalhar com a dinâmica desse mercado atual. Então, por fim, quero dizer que as instituições de ensino deverão prover uma formação profissional para o futuro, destacando algumas habilidades importantes, que são, flexibilidade para se adaptar às transformações que podem ocorrer em processos cotidianos, estimular que as pessoas tenham sede de aprendizado para ter uma educação continuada, estimular o autoconhecimento, a inteligência emocional, o pensamento crítico, saber trabalhar em grupo de forma colaborativa, ter uma boa comunicação interpessoal, ter habilidades de liderança, entre outros. Então, esses são alguns dos compromissos que nós, instituições de ensino, temos que adotar e rapidamente disponibilizar ao mercado de formação profissional, a fim de preparar melhor o jovem para esse novo cenário. Excelente, muito obrigado, professora. Então, é muito importante o autoconhecimento para dar protagonismo ao profissional, para que trabalhe de uma maneira adaptável e flexível. Excelente, muito obrigado. Amém. A discussão, a pergunta agora é para Marcelo Prim. Prim, vivemos um paradoxo mundial nos mercados de trabalho por conta da aceleração do uso das novas tecnologias. As empresas buscam intensamente por profissionais para criarem e promoverem o seu crescimento, ao mesmo tempo que o desemprego alcança níveis extremos. Então, é uma situação muito negativa. Além disso, existe uma lacuna de habilidades no mercado de trabalho, o que faz com que as empresas não encontrem os profissionais qualificados com facilidade. Do seu ponto de vista, qual o motivo dessa assimetria entre demanda e oferta profissional no mercado de trabalho? E o paradoxo é apenas uma fase de acomodação ou tende a se estender ainda por um longo período? Obrigado, Peter, pela excelente pergunta. Talvez seja o assunto mais importante que a gente vive atualmente, né? Eu vou sublinhar questões que a professora Emilena colocou e vou tentar não repetir o que ela já, com brilhantismo, apresentou a todos, né? A gente passa por uma situação interessante sob o ponto de vista acadêmico e muito difícil, né, para a sociedade em geral. A idade média de um trabalhador na indústria gira em torno de 40 anos de idade. Então, um profissional com 40 anos, que está trabalhando na indústria, ele pode ter sido treinado em questões de automação, em gestão de dados, mas ele certamente não passou por uma integração dessas disciplinas, que é o que a gente vive na quarta revolução industrial. Então, essa convergência rápida de tecnologias que a gente está vivendo e esse crescimento exponencial do uso dessas tecnologias dentro de um ambiente de manufatura, certamente o profissional que é treinado, por exemplo, por uma escola técnica do Senai, ele já sai pronto. Mas o profissional que já está na indústria, ele não está preparado para esse novo paradigma. Então, a gente vive um momento de transição. E ninguém sabe, quem fala que sabe, ele está mal, enfim, ele não está colocando, de fato, a verdadeira situação. Mas ninguém sabe exatamente se o ritmo em que a demanda se coloca, né, se a oferta vai conseguir equiparar. A gente está vendo pelos indicadores que você já colocou, Peter, de que a gente tem um nível de desemprego muito alto. E se a gente entrar num site de empregos, a gente vai ver uma demanda muito, muito grande por profissionais formados nessa questão de programação e inteligência artificial, né, em tecnologias da quarta revolução industrial. Então, a gente já observa uma defasagem, né, isso já está colocado. Se a gente vai conseguir treinar a tempo,
eu acho que passa por um segundo ponto que eu queria provocar aqui. A gente vai ter que pensar em maneiras diferentes das tradicionais, né? Se a gente pensar só na escola, só nos serviços educacionais, eu acho que a gente vai perder uma oportunidade única, que é de abraçar essa quarta revolução industrial aqui no Brasil. Isso passa necessariamente por outros tipos de atuações, como, por exemplo, pesquisa e inovação. Então, a gente tem feito aqui um trabalho no Brasil, pelo Senai, para entender como isso pode ser feito. E a gente entende que passa necessariamente por 3 pontos. O primeiro é que a gente precisa requalificar o líder, né? O líder da manufatura, o líder da empresa. Ele precisa entender os conceitos da quarta revolução industrial e ele tem que ser o protagonista disso dentro da empresa. Tem que ser top-down, né? Então, isso tem que ser uma estratégia da empresa e tem que partir do líder, né? Se o líder não estiver convencido de que isso é importante, nada acontece. O segundo ponto é que isso precisa ser feito de maneira colaborativa. Então, as empresas precisam abrir as suas fronteiras e, é claro, como a professora Emilena já colocou, a gente precisa abraçar, né, os serviços educacionais precisam apoiar as empresas nesse processo. Mas a gente está falando aqui de abrir para outras questões, como para a pesquisa, para a tecnologia, né, as empresas abraçarem os centros de tecnologia e de inovação, como o Senai, como o IPT, como o ITA, enfim, como a gente tem N outros centros de excelência no Brasil, né? Então, a gente precisa fazer isso de maneira aberta e colaborativa com startups, com outras empresas, né? A gente precisa cada vez mais abrir as fronteiras. E a gente precisa ter um terceiro ponto, que é fazer pequenos projetos de pesquisa e inovação dentro das empresas. Quando a gente faz P&D de maneira experimental, a gente faz pequenos projetos, a gente faz com que as pessoas que estão dentro da empresa, que têm essa idade média de 40 anos, abracem novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos, então, de maneira aplicada. Então, a gente consegue fazer uma requalificação rápida por meio de pequenos experimentos de inovação. Eu digo pequenos experimentos, eu digo assim, fazer a adoção de uma tecnologia, vou botar aqui uma manufatura aditiva, vou botar um IoT, e vou entender como é que isso funciona na prática. E, de novo, remetendo aos 2 passos anteriores. Isso tem que ser feito de maneira aberta e colaborativa, isso tem que estar ligado à estratégia da empresa, não pode ser um experimento à toa, tem que ser um experimento que leve a empresa um passo à frente no atingimento dos seus objetivos estratégicos, e por isso que o líder tem que estar engajado, né? E por trás, assim, como um pano, como um processo que a gente observa também que as empresas que evoluem mais rapidamente nessa questão de requalificação do seu corpo de trabalhadores da indústria, elas também têm um metaprocesso, que seria talvez um quarto fator aqui que eu adicionaria. Então, esse metaprocesso, o que ele é? É um processo de revisar os processos de negócio, os processos de manufatura. Então, você tem que ter um comitê dentro da empresa que fica reavaliando os processos de manufatura e os processos de negócio à luz desses experimentos de inovação, à luz das requalificações feitas pela empresa em parceria com instituições de ensino, instituições de ciência e tecnologia, à luz da estratégia da empresa, né? Então, isso tudo está conectado. Então, é importante que exista esse metaprocesso dentro da empresa. E veja, né, isso tudo está interconectado, não é uma coisa ou outra, né? Não tem um primeiro passo nem um segundo. Mas eu diria que, além da requalificação que a professora Emilena brilhantemente já colocou, né, a gente precisa ter uma liderança preparada e engajada, a gente precisa ter as fronteiras da empresa realmente abertas, né, para outras instituições acelerarem essas novas rotas tecnológicas, experimentos de inovação e um metaprocesso apoiando toda essa transformação. Obrigado, Peter. Essas seriam minhas contribuições. Excelente. Muito obrigado. Assim como da professora Emilena, são insights muito importantes, tanto para nós, quanto para todos os que escutam e para evoluir. Então, podemos resumir de uma maneira muito superficial: liderança tem que tomar frente, a colaboração entre organizações é chave, e pequenos projetos P&D podem acelerar, podem ser o fermento no processo.
Muito obrigado. E fazendo um gancho num comentário seu, precisamos de maneiras diferentes das tradicionais na requalificação e na qualificação. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Ricardo Rabelo. Professor, nos últimos anos percebemos que a nova economia gira cada vez mais ao redor da tecnologia e que para estarmos bem adaptados dependemos de capacitação e de qualificações que não faziam parte da nossa educação formal até há poucos anos atrás. A falta dessa formação já chegou até a ser chamada de analfabetismo digital. Bom, fica evidente que, além de ser necessário aprender matemática, física, português, saber inglês, precisamos também de um conhecimento geral que vai muito além do que nós tínhamos antes, que envolve raciocínio lógico, conceitos sobre algoritmos, como a professora Emilena falou, conceitos de inteligência artificial e muitos outros relacionados a soft skills. Muito bem, nesse cenário, você acredita que existe um desnível entre o desenvolvimento das empresas e o ensino formal? Que deve haver uma multiplicação de formas de estudo ou alternação do modo de formação na direção da questão que o professor Prim colocou? Por favor. Bom, isso não é uma questão simples, né, e de solução única, inclusive porque a formação envolve muitos aspectos, além da educação formal, incluindo investimentos, tempo, e isso consequentemente dá a noção de que eu tenho diferentes necessidades, né, para diferentes perfis também de pessoas. Então, eu vou comentar algumas coisas, gostaria, antes de mais nada, de parabenizar aqui os comentários da professora Emilena e do Marcelo, com os quais eu concordo bastante. Então, eu vou tentar complementar em cima do que eles comentaram, né? Bom, então, em termos de preparação profissional, me parece primeiramente necessário separar os diferentes grupos de profissionais, fases e tipos de formação. Justamente, como eu falei, não se tem uma solução única para tudo, né? E eu acho que tem várias dimensões aqui de análise. Então, antes de falar um pouco sobre essas dimensões, eu, antes de mais nada, de fato, concordo que há um certo descompasso, né, um desequilíbrio, chamemos assim, entre a forma como, claro, generalizando, evidentemente, né, como as instituições de ensino estão formando seus profissionais e também o que o mercado, chamemos assim, está mais necessitando. E em mais particular, inclusive, quando falamos de IoT ou essas tecnologias chamadas aí de habilitadoras, né, da indústria 4.0. Bom, então, a primeira dimensão, eu acho assim que quando a gente fala em necessidades aos próprios gestores de empresas, usuários de tecnologias, aos gestores de empresas que desenvolvem tecnologias e ainda, portanto, aos engenheiros, analistas de sistemas, técnicos, etc. Então, são públicos muito diferentes. O segundo ponto, né, que você falou da questão de matemática, estudar em inglês, informática, etc., né, os populares, o STEAM e o STEM, né? Então, que de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, que no mundo ocidental se costuma mais priorizar, e eu gosto mais um pouco de uma cultura, uma pitada mais oriental, com um azinho no meio, onde inclui as artes, né? O STEM, digamos assim, né? Claro, somado à questão das hard e soft skills, porque eu acredito, existem N publicações que demonstram um pouco isso, né, a importância que as artes têm no desenvolvimento de outras qualificações nas pessoas e no mundo que a inovação e a diversidade são cada vez mais importantes aí nessas nossas transformações. A questão das artes me parece que seria um ponto adicional bastante relevante de ser incorporado nos vários níveis e tipos aqui de ensino. Uma terceira dimensão, chamemos assim, é a diferenciação entre a formação inicial, né, e aqui é aquela que você tem, digamos assim, na sua faculdade, ou numa escola técnica, ou coisa do gênero, e aí tem uma subdivisão, né, entre pessoas que já fizeram engenharias, computação, etc., há 30 anos atrás, por exemplo, e que estão tendo dificuldade em se reformar, né, claro, as pessoas que estão saindo nesse momento aí, aqui do mercado. E, em paralelo a isso, a própria formação permanente e continuada.
Então, de novo, né, quando a gente fala em formação de pessoas, são públicos e tipos e fases diferentes de formação. E para cada uma delas eu tenho que ter diferentes metodologias, técnicas, métodos, etc, etc. O outro ponto é a questão de que, às vezes, pelo menos eu, como usando o chapéu aqui de professora, digamos, percebo que há uma certa depreciação, quase, né, pelos aspectos teóricos que as escolas dão, como se apenas saber ferramenta fosse o suficiente, né? Então, me parece que é um exagero no que as empresas demandam, né? Quando, na verdade, para você, não nós não na quarta revolução industrial, na indústria 4.0, não precisamos apenas pilotos de software, né? Mas precisamos de gente que tenha realmente capacidade de análise e de conhecimento de metodologias, de técnicas, etc. Bom, isso são aspectos, são fundamentações teóricas que eu preciso aprender, né? Mas as pessoas, às vezes, têm a ânsia de já colocar isso em prática, mexer na ferramenta, e esquecem que antes eu tenho que me preparar com essa base aqui da montanha. O outro ponto você falou, né, do analfabetismo digital. Eu gosto muito disso e eu sou um pouco cético, digamos assim, né, porque eu acho que falta uma visão um pouco mais complementar, né, porque eu acho que no mundo aí empresarial da formação falta muito ainda a tal da inteligência, ou temos um problema ainda do analfabetismo analógico, né? Uma coisa é você saber de ferramentas, métodos, algoritmos, etc., né? Mas nada disso vai ser útil, vai trazer valor para a empresa, né? Se a pessoa não souber fazer realmente análise e ponderar sobre tomadas de decisão contextualizadas para o modelo de negócio da empresa, as dificuldades que existem aí de integração, de tratamento de dados. Então existem vários outros conhecimentos não digitais que, na minha opinião, me parece que são tão importantes quanto os digitais. Até porque, como eu também dou aula para muitos jovens, né, eu percebo que há uma fome, quase que uma atração muito grande pelos modismos, né, por exemplo, né, e como mero exemplo, tudo agora é a tal da inteligência artificial. Como se isso resolvesse todos os problemas do mundo, e mais do que isso, como se isso fosse, assim, extremamente simples. E mais do que isso, como se métodos antigos, por exemplo, os clássicos baseados em pesquisa operacional, não fossem mais importantes. Então, as pessoas simplesmente seguem modismos porque está todo mundo usando, mas falta essa visão crítica, né? Mas espera aí, para esse caso específico, para essa minha empresa específica, com esse investimento que eu tenho específico, com esses sistemas legados que eu tenho específico, o que é o mais adequado? Então, esse tipo de formação, esse ambiente de experimentação de tomadas de decisão, é realmente, na minha opinião, um dos grandes desafios que tem as escolas, no sentido mais amplo da palavra, né, na formação das pessoas. Indo na direção aqui, na minha finalização da fala, eu acho que também, aí talvez, não sei se o Prim também concorda com isso, e a própria professora Milena, né, é a questão ok, já estou aqui encerrando, que eu acho que é uma confusão, uma certa sobreposição entre o que se deve dar em termos de ensino, pesquisa e extensão, né, dos institutos federais, das universidades federais públicas e privadas, das escolas técnicas, dos institutos de tecnologia. Então, acho que isso aí a gente precisa trabalhar melhor para racionalizar recursos e ter resultados mais efetivos. Bom, logicamente, a gente poderia falar bastante sobre isso, né? Então, só para finalizar, eu acho que nas escolas nós temos ainda que melhorar muito, de deixar de só ensinar para fazer que o aluno conheça algo sobre a teoria e privilegiar, ou pelo menos complementar em grande medida, que ele consiga criar em cima disso, que ele consiga argumentar em cima disso, que ele consiga ponderar, inovar, etc. Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos aí pela frente. Muito obrigado, professor. Achei muito interessante algumas comparações, algumas analogias, como, por exemplo, preparar a base da montanha, trabalhar o analfabetismo analógico junto com o digital, e muito bonita a figura do STEAM com A. Muito bacana, muito obrigado. Bem, temos ainda uma pergunta para 3 convidados, e na verdade, estão entrando diversas perguntas muito interessantes e nós temos que gerenciar o tempo na maneira que é possível. Então, eu vou fazer a pergunta para os 3 convidados, eu peço para que cada um responda em até 3 minutos, ok? Outras perguntas que entrem depois, responderemos com prazer via outros canais e pelas nossas redes sociais. Então, a pergunta:
Um cenário real é o da dificuldade das empresas de reter talentos que estão enfrentando hoje em dia. Nas áreas de alta demanda por profissionais, principalmente as que têm muita digitalização, algumas pessoas essenciais nas organizações são abordadas e recebem propostas de trabalho, às vezes, muito mais atraentes do que as posições atuais. E o que uma empresa deveria fazer para reter esses talentos, e principalmente os portadores do conhecimento do negócio, que são essenciais para seu funcionamento, e como essa empresa pode se tornar interessante para as novas gerações? Então, eu vou perguntar primeiro às damas. Senhora Emilena, por favor. Obrigada, Peter. Bom, é desafiador, né? Toda vez que nós temos uma questão dessa de escassez, né, de profissionais qualificados no mercado, sempre ocorre essa disputa, né, pelo profissional. Então, eu tenho lido muito a respeito de como reter, né, como é que a gente consegue reter as pessoas boas dentro das organizações. E acredito muito que uma das possibilidades seria a gente trabalhar mais propósitos, quer dizer, incentivar as pessoas que se engajem nas empresas pelos propósitos que elas têm, né, enfim, do que por bons salários, porque a gente sabe que nessa disputa a oferta, quer dizer, a remuneração sempre é o que se coloca, né, para tirar um profissional de um lugar para o outro. Então, acredito que se as empresas trabalharem a questão do propósito, oferecerem, claro que bons planos de carreira, mas ao mesmo tempo um ambiente flexível, um ambiente em que esse funcionário possa também crescer enquanto ser humano, eu acho que isso seriam situações que atrairiam e reteriam mais os talentos dentro das empresas. Excelente, muito obrigado. Então, eu vou repetir a pergunta para o Marcelo Prim, por favor. Obrigado, Peter. Eu vou muito na linha da professora Emilena, assim, eu acho que a gente tem que criar um ambiente onde as pessoas se sintam desafiadas, engajadas em um propósito maior, né? E muitas vezes o que eu quero colocar aqui é a provocação, né? Esse propósito maior, ele é maior do que as empresas, né? Então, muitas vezes as pessoas podem até sair da empresa onde você está liderando, que você está, enfim, buscando engajar as pessoas, mantê-las na sua empresa, mas elas podem continuar trabalhando com você de outras maneiras, né? Então, ela pode abrir uma consultoria, ela pode abrir uma startup, mas se o desafio engaja as pessoas, vocês continuam trabalhando com essas pessoas que são importantes para você, às vezes de maneira diferente, né? Às vezes através de um outro tipo de contrato, através de uma outra relação. Mas se você tem um ambiente onde você é desafiado, onde você tem um propósito, onde você aprende, pode crescer, você encontra maneiras de crescer, de novo, crescer de maneiras diferentes. Você pode ter uma carreira dentro da empresa, você pode abrir uma startup apoiada pela empresa, você pode, enfim, existem, acho que a gente precisa pensar diferente nessas relações de trabalho, né? E se se as empresas abrirem suas fronteiras e sua cabeça para o diferente, eu acho que as pessoas continuam engajadas de uma certa maneira e o trabalho continua. Muito bem. Exatamente, é a sua vez agora, professor. Por favor. Bom, também tentando complementar, porque eu concordo, compartilho bastante com o que foi comentado agora, né? Eu acho que eu resumo isso talvez em duas palavras, né? Um conjunto de parceria com cultura da empresa, né? A parceria no sentido de, como também o Marcelo colocou, de você criar um ambiente não apenas, talvez, desafiador, mas que a pessoa se sinta um parceiro da empresa, né? Ela quer trabalhar junto, quer trocar ideias junto, quer evoluir junto, como a Milena falou, quer dizer, quer participar das decisões, enfim, quer entrar no barco realmente e não ser apenas como um mero prestador de serviço em troca de um salário. Então, eu acho que isso não cria esse link, né, essa visão de propósito, né? E tem aquela questão, assim, se a única razão que prende uma pessoa dentro da empresa é o dinheiro, eu fico em dúvida se esse é o tipo de pessoa que você realmente quer reter dentro da empresa, né? Então, claro, as pessoas são naturalmente movidas por diferentes interesses, motivações, né? E não cabe a mim aqui julgar. Mas se você acha que aquela pessoa merece ficar, etc., eu acho que você tem que ser, a empresa como um todo, né, tem que ser competente o suficiente para que, através de uma cultura que a empresa tenha, consiga transformar também essa pessoa e pensar, puxa vida, mas esse lugar aqui está tão bom, né? Por que eu vou sair? Né? Só por causa de dinheiro? Olha o que eu estou crescendo, olha o que eu estou aprendendo, olha o que eu estou colocando de mim dentro dessa empresa. Então, é isso que eu chamo desse espírito aqui de parceria, né?
que talvez ainda precisemos melhorar bastante aí no grosso das empresas. Excelente. Muito obrigado. Então, tá bom. Já que chegamos a esse ponto e é possível, eu vou passar uma pergunta que vem do Marco Vinícius de Souza, que é muito importante, e, se possível, se conseguirmos responder de uma maneira rápida, o que eu acho um pouco difícil, por favor. Então, devido ao tamanho do desafio no nosso país, no Brasil, por onde começar a atacar o problema e como escalar isso para milhares de empresas? Por favor, professora Milena. Bom, realmente é um desafio gigante, né? A gente pensar agora em quais competências nós vamos ter que somar, né? Até por meio, talvez, de formações complementares, que é o que nós temos feito muito dentro do Centro Paulo Souza, estimular a parceria com as empresas, para que as empresas nos mostrem quais são as competências complementares e que isso se transforme em cursos rápidos, né? Para conseguir reciclar ou requalificar ou até mesmo qualificar esses profissionais ao tempo que as empresas precisam. A gente só consegue fazendo isso também com o uso de recursos tecnológicos, né? Quer dizer, para poder escalar e conseguir disponibilizar, né, esse complemento de qualificação para mais empresas, somente também com recursos e tecnologias, as plataformas educacionais que nós temos utilizado. Mas acredito nisso, é uma parceria para entender quais são os gaps, o que nós temos que transformar rapidamente em qualificação, como o Prim falou, né, no primeiro bloco ali, com relação a dar velocidade, né, a velocidade que a gente tem que trazer essas informações e complementos de formação que hoje nós temos ofertado para conseguir cumprir com esse papel, né, de formar a pessoa para a necessidade do emprego real. Eu acho que dessa forma, né, parceria com a empresa, identificar as competências adicionais, transformar em curso de qualificação rápida, disponibilizar em plataformas tecnológicas para atingir o maior número de pessoas. Excelente. Muito obrigado. Posso perguntar ao Prim para responder mais uma pergunta? Claro, Peter, eu vou ser aqui preciso, tá? Assim, eu sublinho o que a professora Emiliana colocou, né? Adicional, eu colocaria que é necessária uma política pública nacional de incentivo à inovação para pequena e média empresa industrial. É preciso fortalecer ainda mais a Embrapi, né? A Embrapi é um instrumento que foi criado à luz da Embrapa, né? Só que ela possui uma fração do seu orçamento, né? Não estou aqui querendo comparar as duas instituições, nem querendo diminuir o orçamento da Embrapa. Pelo contrário, a Embrapa tem que crescer ainda mais, né? Mas a gente tem que ser reconhecido, né? A Embrapa fez um excelente serviço nas últimas décadas de fortalecer o segmento da agroindústria, né? E por isso, né, justifica o seu orçamento. A Embrapi, ela precisa crescer muito para abraçar todas as pequenas e médias empresas, para a gente crescer na agenda de inovação para pequena, micro, a média empresa industrial, né? Não só as grandes que já inovam, né, com grande potencial, né? A gente tem no Brasil empresas como Natura, Embraer, que eu já celebrei, outras que, né, VEG, Whirlpool, enfim, mas essa política, o governo federal precisa abraçar a política industrial de inovação. A inovação é o principal instrumento de competitividade da indústria global. A China investe, o principal orçamento da China é inovação, à frente de educação, de saúde, porque é a agenda transformadora. Isso precisa acontecer no Brasil também. Obrigado. Excelente. Por favor, professor Rabelo. Então, complementando, mas ao mesmo tempo assinando completamente embaixo do que a Milena e o Prem falaram, né, tentando trazer uma outra perspectiva, que eu acho que tem duas questões aqui. Uma é que há muito tempo, né, as universidades deixaram de ser elas apenas o grande celeiro do conhecimento, da geração da inovação, etc. Então, nós temos hoje muitas empresas, especialmente as grandes, que são tão desenvolvidas e fazem muito mais pesquisa até do que em muitas universidades, etc. Então, daí, para ganhar escala, justamente nessa pergunta que foi feita aqui, eu acho, de novo, né, vamos voltar na questão da parceria, né, quer dizer, como que fazer. Então, existem já vários frameworks, mesmo aqui na nossa universidade, nós
temos desenhado isso, né, o framework de como aproximar a universidade com a indústria, mas não naquela perspectiva da indústria trazer uma demanda. Não, os dois traçarem políticas de ensino, de pesquisa, até de extensão, que vão na direção, né, assim, das duas partes, né, em prol de uma formação mais holística, mais completa. E do outro lado também, para ganhar escala, a gente vê que, por exemplo, as universidades, mesmo os institutos tecnológicos, eles não têm escala, né? Eu sou fã número 0 aí do Senai, né, que tem uma capilaridade gigantesca, quer dizer, e eu acho que falta, de novo, nessa parceria, a gente pega os centros de inovação, os ecossistemas de inovação, milhares de empresas, quer dizer, como que essas empresas não podem também se juntar e usar aquele princípio de universidade corporativa, junto também com as próprias universidades, para justamente dar escala nisso. Nós não podemos mais ficar esperando que por exemplo, aqui na universidade, em automação, se formam 50, 60 engenheiros por ano. Quer dizer, o país não pode esperar por isso. E quem diz, enfim, isso como mero exemplo, né? Então, nós precisamos dar urgentemente escala nisso. Então, existem algumas formas, alguns frameworks, embora os desafios sejam grandes, né? Mas, na minha opinião, a palavra número 0 nisso é parceria, juntar forças para dar essa escala. Excelente. Muito obrigado aos convidados pelo rico debate que se encerra, infelizmente. E aqui vamos terminando o painel de capacitação do IoT Day, do Open House do C4IR Brasil. Muito obrigado a vocês, espectadores, por nos acompanharem até aqui. Amanhã teremos o Data Day, das 10 às 11h30 da manhã, nestes mesmos canais de exibição. Não percam. Sigam o C4IR Brasil nas mídias sociais e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.